Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando para deixar-vos um pequeno alimento da palavra de Deus, ou seja, um pedacinho do maná dos céus. Um pedacinho do maná dos céus, há muito tempo que eu não tenho gravado. Mas hoje eu quero trazer esse pedacinho do maná dos céus, fazendo uma referência no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem a sua faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, verso 14. Muito bem, amados. Hoje eu quero falar sobre a importância de sermos constituídos com a palavra de Deus. Ou seja, a valorização da palavra de Deus. A maneira de conhecê-la com profundidade. Eu tenho observado que muitos cristãos são cristãos superficial. Não tem uma base bíblica, não tem uma profundidade bíblica. Não se alimenta com alimento sólido. Não tem sido constituído com a palavra de Deus. Pouca coisa sabe acerca do reino de Deus. Pouca coisa sabe acerca do reino dos céus e também sobre Cristo, sendo Cristo o nosso Redentor. O próprio Cristo diz que verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Então precisamos conhecer esse Cristo como um alimento, como uma bebida espiritual. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, é uma jornada. Na verdade, é uma corrida, é uma maratona. Essa jornada ela inicia no momento em que recebemos o Senhor Jesus como sendo o Senhor da nossa vida e fomos batizados para demonstração pública de nossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não queria que fôssemos ignorantes a esse respeito. Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o que correm no estádio, todo na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que alcancei o prêmio. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando existe uma maratona, uma Olimpíada, um campeonato, todos os participantes, eles correm em busca de um prêmio, em busca de um reconhecimento público, de uma coroação pública. E ele diz que todos correm em busca da realização dos seus sonhos, mas só um leva o prêmio. E o apóstolo nos aconselha a corrermos de maneira que venhamos alcançar esse prêmio.
1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. É interessante, amados, notar que na carta de apóstolo Paulo, na epístola do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo faz muitas indagações aos irmãos da igreja de Coríntios. Ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Todas essas passagens encontram-se no livro de Coríntios. Capítulo 6, verso 2 a 3, o versículo 9 e o versículo 15. Então, amados, não saber isso, não conhecer isso, tem sido problemas dentro da igreja. Você sabe que a fonte de muitos problemas na igreja, no matrimônio, no relacionamento com Deus e com os homens, é o desconhecimento da palavra de Deus. É não conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Então, muitas coisas erradas que fazemos, os erros que praticamos, é por desconhecer as Escrituras, é por desconhecer a vontade de Deus. Isto é um alerta para nós, amados. Hoje, infelizmente, há muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Bíblia como sendo a fonte inspiradora de Deus. Não se aprofunda no conhecimento. E por essa razão que há tantas ofensas a Deus, tanta ofensa aos seus mandamentos, há tantas desconsiderações aos princípios divinos. É porque nós não conhecemos a palavra de Deus na profundidade. Amado irmão, amada irmã, não seja um desconhecedor da palavra de Deus. O Senhor nos deu a Bíblia. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. É por meio da Bíblia que nós encontraremos orientação para a nossa vida espiritual. Tem muitos cristãos correndo atrás de profeta, querendo que os profetas lhe dêem uma direção. Tem muitas pessoas que entram no meu privado e dizem: presbítero, ora por mim. E se Deus te mostrar alguma coisa, fala para mim. Eu digo para essas pessoas, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. É conhecer a vontade de Deus. Portanto, amados, leia, estude as Escrituras. Não há nada de errado você também estudar livros espirituais. Se você quer crescer. Apóstolo Paulo diz aos Hebreus que o alimento sólido era para os adultos. Então, quando nós queremos o crescimento, devemos buscar esse crescimento. Quando queremos ter o amadurecimento, então temos que buscar esse amadurecimento da vida mediante a leitura da palavra de Deus. Podemos sim ler bons livros. Ler bons livros nos ajuda a compreender a Bíblia. Mas nunca
por melhor que o livro seja, nunca devemos rejeitar a palavra de Deus. Os livros espirituais são um alimento diário, sim. Mas o verdadeiro manual de Deus é a sua palavra. Dessa maneira você terá intimidade com Deus. E o próprio Deus irá lhe revelar a sua vontade. Precisamos lembrar que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, a oração que ele diz, vós orareis assim. Mas como podemos conhecer a própria palavra de Deus? É quando nós meditamos nela. Como conhecer o próprio Deus? É por intermédio da sua palavra. Muitas pessoas não conhecem pessoalmente o presbítero Gregório, mas muitas pessoas reconhecem a minha voz, porque acompanha a mim através da palavra que eu tenho trazido. E assim também, muitos de nós não conhecemos Deus pessoalmente. Então precisamos conhecer a sua voz, conhecer a sua palavra. O conhecimento da palavra de Deus, ele mudará a nossa vida. Nós nos tornaremos aquilo que a palavra de Deus diz que devemos nos tornar. Ao conhecermos a palavra de Deus, nos tornaremos o sal da terra. Nos tornaremos a luz do mundo. Não é um sal insípido, um sal que perdeu o sabor, que para nada serve. Mas teremos a capacidade de purificar o ambiente onde estamos, para eliminar todo o tipo de mal. Dessa maneira, nós seremos usados como um fator de mudança na vida de outras pessoas. Que tanto eu quanto você sejamos aqueles que valorizam e amam a palavra do Senhor. Pois essa é a característica de um verdadeiro servo, de um verdadeiro filho de Deus. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então nós precisamos pedir a Deus que nos guie, que nos instrua, que nos conceda sabedoria. Não a sabedoria terrena, que é animal, que é diabólica, mas a sabedoria divina. Aquela que nos edifica, que solidifica a nossa fé. Este é um pedacinho do Maná dos Céus de hoje. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Convido vocês a inclinar a sua cabeça nesse instante e eu estarei fazendo uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, retornando às gravações do pedacinho do Maná dos Céus, pedindo a Deus que o Senhor usa a minha maneira de expressar para transmitir a tua palavra. E que esta palavra encontre eco na alma desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nesse dia de hoje. Conceda-nos uma capacidade espiritual de crescermos, de nos tornarmos adultos na fé, para que assim possamos nos alimentar da genuína palavra de fé. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém.